do Senhor, meus irmãos. Vamos permanecer em pé por um momento e vamos ler a palavra de Deus no capítulo 24 do livro de Provérbios. Glória a Deus. Domingo passado nós estudamos o capítulo 24 do livro de Provérbios sobre 9 passos. 9 passos para termos uma vida abençoada, uma vida de vitória. E hoje eu gostaria de meditar do mesmo capítulo sobre um passo ou uma atitude que nós não devemos ter para sermos abençoados. Vamos ler então Provérbios 24, verso 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Agora vamos até o verso 30. Continuemos lendo. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos. A sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Vamos ler também o 15 e o verso 19. E o 19. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar hoje, repito, sobre um passo ou uma atitude que não podemos ter para termos uma vida abençoada. E esta atitude é não sermos preguiçosos. É combater a preguiça. A palavra preguiça no hebraico, ela tem o duplo sentido que nós temos de preguiça, ou seja, a falta de vontade de fazer alguma coisa, o desejo de estar em repouso e também a lerdeza. Então, a Bíblia Sagrada, ela mostra-nos que estas duas atitudes, a atitude de ser lerdo e a atitude de querer ficar somente em repouso, produz um efeito no mundo espiritual. Por que que produz um efeito no mundo espiritual? Porque nós vimos no domingo passado que Deus se move na obediência.
E o primeiro mandamento que Deus deu, eu acho que aí o som em cima tá dando uma repetição aqui. Eu acho que é bom tirar o volume daí de cima. Então, o primeiro mandamento, vamos ver lá o que a palavra de Deus nos fala. Vamos lá para Gênesis. Glórias a Deus. Aleluia. Diz-nos a palavra em Gênesis capítulo 2, e versículo 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, é interessante notar isso, irmãos, que Deus disse para Adão antes da queda. Algumas pessoas acham que, eu já ouvi alguém dizer que o trabalho é consequência do pecado. Não. O que é consequência do pecado, daqui a pouquinho nós vamos estudar um pouquinho melhor isso aqui. O que é consequência do pecado não é o trabalho. Antes do ser humano pecar, ele já trabalhava. Deus, então, primeiro mandamento que Deus deu para o ser humano é que ele trabalhasse, é que ele cultivasse o jardim e o guardasse. Cultivar, portanto, é trabalhar. Cultivar é arar, cultivar é regar, cultivar é fazer alguma coisa em prol de uma colheita futura, é semear. Então, Deus disse para o ser humano, esse foi o primeiro mandamento: você vai cultivar, você vai guardar esse jardim. E é interessante, meus irmãos, que se nós analisarmos uma coisa, antes mesmo de Eva pecar, antes mesmo de Eva tomar do fruto, Adão falhou no seu dever de guardar. Adão não guardou o jardim. Adão deixou Eva à mercê daquela serpente, à mercê de Satanás. Se Deus havia dito para o homem guardar o jardim, mas guardar do quê? Guardar do quê? Se havia só aquele casal ali, se não havia ladrão, se não havia bandidos, se não havia salteadores, guardar do quê? Não havia pragas, não havia ervas daninhas, não havia cardos, não havia abrolhos. Agora a palavra de Deus nos mostra que depois do pecado, mais uma vez vem Deus, e agora o que Deus diz para o homem? Vamos agora para o capítulo 3. Diz assim a palavra: e a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, aqui sim, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então eu pergunto, a consequência do pecado foi o trabalho ou foi a fadiga pelo pecado? Ou pelo trabalho, melhor. A fadiga pelo trabalho. O pecado, o trabalho agora seria com fadiga. E por que o trabalho seria com fadiga? Porque o trabalho seria com muito cansaço? Porque agora a Bíblia explica no verso 18:
porque agora a terra produzirá também cardos e abrolhos. Então, o pecado trouxe uma maldição, um domínio de Satanás sobre inclusive a natureza, e aquela natureza que lá no início era boa, começa agora a ter o que na ciência se chama de mutações. Vamos a um exemplo: o coronavírus. O coronavírus, ele sofreu uma mutação. Por que deu aquela epidemia da Covid-19? Não é por alguma coisa que Deus tinha criado. Deus não criou o coronavírus que produziu a Covid-19. Aquilo foi uma corrupção, uma degeneração, uma mutação em alguma coisa que já existia. E agora Deus diz para o ser humano que, em razão do domínio do diabo, porque o homem agora tinha obedecido o diabo, porque Eva tinha obedecido a serpente, e agora Adão obedecido a mulher, que por sua vez estava debaixo do domínio de Satanás. Então a palavra de Deus nos diz agora que a terra começa a produzir estes cardos e abrolhos, mas o trabalho já existia antes. E quando nós formos para o céu, meus irmãos, a palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 2 e no versículo 5, que o mundo vindouro Deus não sujeitou aos anjos, mas a nós. Então, se alguém pensa que vai para o céu para ficar embaixo de uma figueira tomando água de coco, uma palmeira, seja que ar for, tomando água de coco, se alguém acha que vai para o céu para ficar lá com asinha de anjo tocando harpa, está muito enganado. O céu vai ser um lugar de trabalho. Aleluia, glórias a Deus. A igreja vai governar aquele mundo. A igreja vai administrar este mundo que está por vir e que Deus já sujeitou de antemão à igreja. Então veja, antes do pecado, Deus dizia para trabalharmos. Depois do pecado, Deus continuou dizendo para trabalhar, e do verso 19 diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então Deus quer que nós trabalhemos. Antes do pecado, Deus queria. Depois do pecado, Deus continuou querendo. E no futuro, Deus também quererá. Glórias a Deus. Agora, o próprio Deus nos fala a respeito disso sobre Ele. Diz-nos a palavra de Deus em Isaías capítulo 64, verso 4, o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E quando Jesus chega à terra, em João capítulo 5 e verso 17, Jesus disse: o Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então veja, a ideia é que Deus trabalhou e chegou no sábado e descansou. Sim, ele descansou só um pouquinho, mas ele está trabalhando. Já passou o sábado, aleluia. Ele está trabalhando. Ele trabalha, o Pai trabalha até agora, disse Jesus, e eu trabalho também. Então, meus irmãos, o que acontece quando alguém deixa de ter esta ideia, quando alguém, por algumas influências que nós vamos ver, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre isto, quando alguém por algumas influências deixa de ser proativo, se permite
ser dominado por esse desejo de repouso. Então o que acontece? Esta pessoa, ela está descumprindo o primeiro dos mandamentos. Não estou dizendo o primeiro no sentido de mais importante, porque o primeiro no sentido de mais importante é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Mas estou falando em primeiro em ordem cronológica. Ele está desobedecendo o primeiro mandamento que a humanidade recebeu. Ele está desobedecendo também o primeiro mandamento que o homem recebe depois do pecado. E está desobedecendo também o propósito que Deus tem com a igreja lá no futuro. Então Deus quer homens que trabalhem. Deus quer mulheres que trabalhem. Quando a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 31, fala sobre a qualidade de uma mulher de valor, de uma mulher virtuosa, a palavra de Deus diz que a mulher virtuosa não come o pão da preguiça. Então não é só para o homem o mandamento de não ser preguiçoso, para a mulher também. Talvez tivesse uma irmã dizendo assim: ô glória, Deus falou só para o Adão. Não, falou para a mulher também. A mulher virtuosa não come o pão da preguiça. Então, meus irmãos, existe uma oposição de Satanás, existe uma opressão maligna, a fim de que a pessoa tenha preguiça, tem este desejo, esse sentimento, essa como que força que muitas vezes o esmaga para estar nesta posição que nós acabamos de ler aqui. A posição que o Provérbios nos traz, lá no Provérbios capítulo 24 e o verso 33. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar. O que significa a palavra tosquenejar? A palavra tosquenejar significa isso aqui, ó. Então, um pouco dorme, um pouco. E diz a palavra, um pouco cruza os braços deitados. Sabe como é que é cruzar o braço deitado? É quando você deita assim, né? E fica igual defunto, assim, com as mãozinhas assim na barriga. Então Deus está dizendo: olha, a força, muitas vezes a oposição, e nós vamos estudar, repito, vamos entender este processo, faz com que as pessoas entrem neste ciclo, um pouco para dormir, um pouco para cochilar e um pouco para cruzar os braços, ficar deitadinho assim. Aleluia, glória a Deus. Um pouco para ficar em repouso, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, e quando faz alguma coisa, lerdinho, lerdinho, lerdinho. É uma opressão. E por qual razão disso? Porque, repito, isto a palavra de Deus está nos mostrando, que abre brecha, abre legitimidade para o inimigo de nossas vidas colocar sobre as nossas vidas, o que diz a palavra de Deus aqui? Encher a nossa vida de espinhos e de urtigas. Nós lemos lá no 15:19 que o caminho, veja, não bastasse o fato do preguiçoso ou do lerdo já ter uma desvantagem sobre aquele que é ágil, sobre aquele que é diligente, não bastasse isto, a palavra ainda diz que o caminho do preguiçoso se enche de espinhos. Por que o caminho do preguiçoso se enche de espinhos? Porque ele abre legitimidade dentro do mandamento que Deus deu de trabalhar,
Então, justamente naquele ponto, ele abre essa brecha. A pessoa abre uma brecha da desobediência, porque nós vimos que Deus trabalha na obediência. Deus se move na nossa obediência. Se você não ouviu a mensagem de domingo passado, está no YouTube, ouve lá, você vai ser abençoado, tenho certeza disso. Então, o inimigo quer uma brecha para agir na tua vida financeira, na tua família, na tua vida espiritual. Você quer ver uma coisa? Como isto é uma ação tremenda do diabo? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando alguém vai orar, quando você dobra o joelho para orar, vem o quê? Sono. É um pouco para dormir. Uma parte da oração dorme, a outra parte tosqueneja, e depois ele diz assim: sabe de uma coisa? Eu vou orar deitado. Aí cruza os bracinhos igual defunto. É ou não é assim? É. Há uma opressão. E, meus amados irmãos, o maior trabalho da igreja na terra é a oração. Por isso, então, existe esta preguiça terrível de orar. Por que que o maior trabalho da igreja na terra é a oração? Porque a oração, eu vou pedir aqui, vamos ver, uma criança aí, vem você, como é o teu nome? Vem cá, Abner, vem cá. Vamos ver uma coisa aqui, Abner. Quero ver uma coisa aqui. Deixa eu primeiro ver o peso desse negócio aqui. Isso aqui é pesado mesmo. Tá. Então, Abner, vamos ver. Tenta levantar assim, pega o teu dedinho e tenta levantar isso aqui. Pesado, né? Agora, pega o braço do pastor Humberto aqui. Pega o braço, põe o braço do pastor Humberto aqui. O que aconteceu? Quando você foi com a tua mão, não conseguiu. Mas quando você moveu a mão do pastor Humberto, conseguiu levantar ou não levantou? Conseguiu? Consegui. Então, Abner, tem coisa que você não consegue fazer. Mas se você mover a mão de Deus, Deus faz. Qual é a mão mais forte, a tua ou a de Deus? De Deus. Aleluia. Então vale a pena mover a mão de Deus ou não vale? Sim. Aleluia, dá glória a Deus então. Então veja, irmãos, o efeito da oração. Orar é mover a mão de Deus. Às vezes, meus irmãos, quando eu estou muito preocupado, às vezes eu estou tão preocupado pensando em fazer, e eu tenho que fazer isso, e quando eu me pego nisso, eu me repreendo, eu dou uma xingada em mim mesmo. Eu digo assim: para de ser burro, Humberto. Tu não vai conseguir fazer tudo isso, tu vai para a oração, move a mão de Deus. Oh, glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado: quando a carga é difícil, move a mão de Deus. E o diabo sabe disto. Vocês querem ver uma coisa? A Bíblia diz que quando Jesus estava ali naquele momento decisivo, era o tudo ou nada. Era o projeto de Deus se cumprir ou tudo caía por terra. Diz a Bíblia que Jesus levou os 3 melhores discípulos, Pedro, Tiago e João, e disse assim para eles: ficai aqui e orai. O que aconteceu com eles? Dormiram. Começou
um pouco para tosquenejar, depois dormir. dormir. Não deu nem tempo de botar os bracinhos igual defuntinho assim. Dormiram direto. Uma ação, uma opressão para que não se trabalhe. Aleluia. Vocês querem ver uma coisa, irmãos? Isso é tão tremendo. Há pessoas que quando estão trabalhando na vida secular, estão trabalhando na vida material. Hoje eu estava vendo um videozinho ali do pastor Edson, né? E eu estava vendo, te humilha aí, pastor César, isso não, senhor, se inchar aí, Deus pode te furar depois, né? Mas o videozinho do pastor César, o pastor Edson, ele dizia assim: olha, ali está o pastor César limpando o pátio. Então veja, o pastor César hoje não está mais integrado na igreja, ele está trabalhando de Uber, faz Uber. Mas veja, ele tirou uma parte do tempo dele para estar lá na igreja, estava lá, lavando o pátio da igreja. Então, assim como ele, há muitos obreiros que trabalham na sua vida secular e à noite estão fazendo a obra de Deus. E às vezes, não é sempre, às vezes esse obreiro que trabalha. Eu me lembro quando eu estava no tribunal, eu trabalhava no tribunal até às vezes 8h30, saía do tribunal correndo lá para Bento 343, chegava lá 8h45, subia direto para o púlpito, pegava o microfone, e era fogo de Deus. Eu dizia: meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? É que Deus se move na obediência. Deus se move na obediência. Aí muitas vezes o que acontece? Quando este obreiro que trabalhava na vida secular e também na obra de Deus, ele sai só para a obra, ele diz assim: agora eu não preciso essa correria toda, não preciso me esforçar tanto. E aí ele começa um pouco para tosquenejar, um pouco para dormir e um pouco para cruzar os braços. E aí, irmãos, o que acontece? Aquele obreiro começa num declínio e Deus vai cobrar dele. Aleluia. Então Deus está buscando homens que sejam como Ele. Deus nos criou à sua imagem e Deus, desde a antiguidade, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha. Então o que o diabo quer fazer? É tirar a semelhança de Deus de nossas vidas, tornar o homem lerdo, tornar o homem preguiçoso. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que não ser preguiçoso é andar sempre correndo, não, pelo contrário. Eu disse que orar é um grande trabalho. Então, se o obreiro não está lá levantando parede, sentando tijolo, mas está orando, ele está trabalhando. E bota trabalho nisso. Está lá clamando com o rosto em pó, ele está movendo a mão de Deus em favor da irmã, do irmão, do que está doente, do que está desempregado, glória a Deus. Ele está movendo os céus em favor da igreja, em favor dos membros. Mas agora, quando a pessoa fica um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços, ele caiu na armadilha do diabo. E aí diz a Bíblia Sagrada, o seu caminho começa a ser um caminho de espinhos. Quando
Adão lá não guardou o jardim, o que Deus disse para ele depois do pecado de Eva e dele? A terra vai produzir espinhos e abrolhos. entendeu? Junta lá com aqui. A palavra de Deus é incrível. Você pega uma coisa lá no início da Bíblia e aqui junta. Então muitas vezes você diz: meu Deus, quanto espinho na minha vida, meu Deus, quanto... mas olha a preguiça. Você não rompeu esta opressão. Então veja, o diabo nos tenta de muitas formas. O diabo tenta na área sexual, o diabo tenta na área da comida, o diabo tenta na área da cobiça, e o diabo tenta também na área da preguiça. É uma opressão, é uma ação do mal que todos nós experimentamos. É visível isso quando você vai orar. E por que quando a gente vai orar vem maior essa opressão? Porque o diabo sabe que esse trabalho é um trabalho tremendo que acaba com ele. O que Jesus disse? Jesus disse que há castas de demônios que não são expulsas senão por jejum e oração. Pronto. Vocês acham que o diabo não sabe disso? Sabe. Então como é que ele tem que fazer para você não derrotá-lo? Impedir de orar e jejuar. Oprimir a pessoa de tal maneira que a pessoa entre neste ciclo. Dormir, tosquenejar ou cruzar os braços. Aleluia. Quantos estão compreendendo o processo? Mas Jesus veio, 1 João 3, verso 8, Jesus veio para destruir as obras do diabo. E uma das obras que ele veio para destruir é a preguiça. Aleluia. Ele veio romper com esta opressão, a ação do Espírito Santo. Se você pedir isso na tua vida, vai romper, vai furar esta bolha, vai rasgar esta coraça. Oh, glória a Deus! Deus vai te levantar. Deus vai te dar uma nova disposição. Agora, claro, né, irmãos, existem coisas orgânicas também. Já volto ali para a parte espiritual, existem coisas orgânicas. Uma pessoa, por exemplo, que está com a vitamina D lá embaixo, ela vai estar prostrada, e não é diabo, aí é falta de vitamina. A pessoa, especialmente aqui no sul, muitos meses sem sol, é o sol que faz nós assimilarmos a vitamina D. A pessoa fica aí no inverno, não pega sol, no frio, vai dar prostração. Aí já não é diabo, aí já falta de vitamina mesmo. Agora, a palavra de Deus está nos mostrando que existe também esta ação maligna. Por que Pedro, Tiago e João estavam dormindo em vez de estar orando? É falta de vitamina? Não. Aí Jesus explicou um outro negócio. Jesus disse assim: é porque o espírito de vocês está pronto, mas a carne, a ação do diabo, a opressão do diabo atinge a carne da pessoa. A opressão faz com que, vamos voltar lá nos neurotransmissores, a opressão, a angústia faz com que a dopamina baixe, a pessoa se sente prostrada. E aí por isso que nós não podemos ir atrás das nossas emoções. É por isso que nós não podemos fazer aquilo que a gente sente. Tem crente, tem pessoas que só fazem quando eu sinto.
Eu não sinto de dar glória a Deus, mas a Bíblia diz: louvai ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então veja, a pessoa que diz assim: eu só dou glória a Deus se eu sinto, ele já está sendo dominado pela carne. O espírito dele está pronto, mas a carne dele faz com que ele não queira dar glória a Deus. Eu só vou orar se eu sentir de orar. Ele está dominado pela tal de carne, porque esse sentir é a carne. Esse negócio que ele diz assim, ó, eu não sinto de dar glória a Deus. O que é isso? É a carne, é a emoção. Eu não sinto de orar. Eu não sei se os irmãos já notaram, meus irmãos, a Ana está lá atrás, né? Até ela ri de mim. A Ana diz que ri de mim, que quando eu estou ouvindo alguém pregar, ela diz que antes de o pregador terminar a palavra, eu já falei aqui. Eu procuro, não sei se vocês notaram, quando eu estou aqui ouvindo alguém pregar, eu fico na ponta da cadeira, eu levanto a mão, eu fico aqui, eu penso, meu Deus do céu, por que os crentes não fazem isto? Eu fico pensando, se cada crente fizesse isso, eu estou pregando e está pregando junto comigo, aleluia, é verdade, glória, meu Deus, era um fogaréu, era uma coisa tremenda. Por quê? Porque todos estariam vencendo a carne, estariam colocando a carne abaixo do seu espírito. Glórias ao nome de Jesus. O evangelista Rudinaldo diz que chegou aqui cansado, e ele disse assim: mas agora eu estou me sentindo renovado. Não é que a tua carne, não é que o teu corpo está renovado, não é que você não vai precisar dormir, você vai quando terminar o culto, não é? Muitas vezes acontece isso, eu estou pregando aqui, eu sou um leão, parece que eu sou um gigante, termino de pregar, meu Deus do céu, estou no bagaço. O que aconteceu? É porque quando eu estava ali pregando, o Espírito sobrepujou as emoções, sobrepujou o corpo. Glória a Deus, não é que o corpo descansou, o corpo continua cansado, as emoções estão da mesma forma, mas o Espírito tomou conta, o Espírito Santo na nossa vida, por meio do nosso Espírito, fez com que a carne que é fraca ficasse embaixo do domínio do Espírito de Deus. Glória a Deus. Quando você chegar no culto a partir de hoje, irmã, te lembra disso, lembra do que Jesus falou. O Espírito está pronto, mas a tua carne é uma trava. A tua carne quer fazer você dormir, tosquenejar, cruzar os braços, ficar na igreja igual uma estátua. Mas em nome do Senhor Jesus, rompe com isso. Glória a Deus, para que o teu caminho não seja um caminho de espinhos. Glória, glória, glória. É uma disciplina sobre o corpo. O que o apóstolo Paulo fala? O apóstolo Paulo diz assim: eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, não seja eu mesmo desqualificado. Glórias ao nome de Jesus, glórias ao nome de Jesus. Aprenda a dominar o teu corpo, a colocar o teu corpo em ação, debaixo do domínio do Espírito. Dá um glória a Deus aí, quero ouvir. Eu não sinto, dá glória a Deus. Dá um aleluia.
Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias ao nome de Jesus. Não dê legitimidade para o diabo trancar a tua bênção. Não dê legitimidade para o diabo colocar espinhos na tua vida. Oh, aleluia! Rompa. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Lá no céu, durante todo o tempo no céu, a Bíblia diz que há seres dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Que coisa gloriosa, que coisa gloriosa é a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Oh, vamos arrancar os espinhos. Vamos arrancar os espinhos do nosso caminho. Vamos arrancar os espinhos que o diabo está semeando. Vamos romper com a carne. O Espírito está pronto. O Espírito está pronto. A preguiça está na carne, não está no espírito. Glória, oh glória, oh glória. Estou sentindo uma glória de Deus aqui, irmão. Estou sentindo, meus irmãos, como uma marreta de 1 tonelada, despedaçando grilhões, despedaçando correntes. Eu estou sentindo a retroescavadeira de Deus, limpando os abrolhos e espinhos, limpando o teu caminho, limpando a tua vida. Oh, que coisa gloriosa, que coisa gloriosa eu estou sentindo neste lugar. Aleluia, o Espírito de Deus quer dar vitória. Arabachai, o Espírito de Deus quer abrir caminho para você. O Espírito de Deus quer limpar o teu caminho de espinhos e de abrolhos. O Espírito de Deus quer tirar a preguiça. Cherai gorre bababaro recalaragai arabalachai. Levante as suas mãos aos céus. Eu vou parar de pregar, não vou pregar mais esta noite, porque o Espírito de Deus está dominando este lugar. A glória de Deus está dominando a tua vida. Deus está te dando vitória sobre a tua carne, sobre o teu temperamento, sobre as tuas emoções. Olha a glória de Deus sendo derramada. Olha a glória de Deus sendo derramada. Olha o Espírito de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Pode ficar em pé. Pode dar glória a Deus. Pode fazer o que você está fazendo. Dê liberdade para o Espírito de Deus agir sobre o teu corpo. Ai, arroba gandara vara roca lara legabaro rala re vero re shere do re re yakorde papa barore baravara carra sha arore que hele guerrero rachentara matarama.
presença de Deus, ó presença de Deus. Deus vai limpar o teu caminho. Deus vai limpar o teu caminho dos espinhos. O pecado de Adão e Eva jogaram espinhos no caminho da humanidade, porque não guardaram o jardim. Mas Deus vai limpar os teus caminhos dos abrolhos e espinhos. Glória! Esta opressão que tem pesado sobre a sua vida, esta opressão que tem castigado a tua vida, vai ser quebrada. A palavra de Deus diz que o jugo será despedaçado pela unção. O jugo será despedaçado pela unção. O jugo será despedaçado pela unção. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Em nome de Jesus, esta noite Deus vai limpar os espinhos da tua vida, os espinhos dos teus negócios, os espinhos das tuas finanças, os espinhos na tua família, os espinhos lá no teu estudo. Deus tem coisas maiores do que você imagina. Ele está trabalhando por ti, Ele está trabalhando por ti. Deus está trabalhando por ti. Eu quero orar por isto. Esta é a oração de hoje. Deus limpa os espinhos do caminho do teu filho e da tua filha. Deus limpa e derrama a tua glória sobre cada um, que possa romper esta opressão que nos leva à inação, esta opressão que nos leva a não agir, em nome de Jesus. Esta opressão que te leva à procrastinação, a deixar sempre para amanhã, sempre para amanhã, sempre para amanhã. O dia de Deus se chama hoje, o dia de Deus se chama hoje. Deus vai te dar graça para você romper com isso. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Você, a igreja, vai vencer esta ação maligna. Oh, esta opressão, esta ação do inferno para deter a tua vida, para trancar a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, sai do seu lugar e venha, porque a grande vitória de Deus nesta noite. Oh, recabato rebarga chora correha, recorderabagala carrara varoreresti, ruger de rigori biricala ramahala gararashai. Legai orestiro kerio barabarahai rogerore beregere berehe restore baka rogere berebere berurishiri banamagadaravai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É noite que Deus vai abrir caminhos. Deus vai abrir caminho, Deus vai abrir caminhos, Deus vai abrir caminhos, Deus vai abrir caminho. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do reto é plano. 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 Takabachai, o caminho do homem que ora é plano. O caminho do homem que jejua é plano. O caminho do homem que não se deixa envolver por esta ação de opressão é plano. Nós vamos orar agora, vamos orar agora, vamos clamar a Deus agora. Eu convido o pastor Antônio Pacheco para dirigir esta oração agora.
Eu peço aos demais companheiros que desçam ali e ajude os meus irmãos, ajude as minhas irmãs em oração. Vamos ajudar os irmãos e as irmãs em oração agora. Oh, rabagabarachô, rakalagalagamachai. Glória, 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 glória.